Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, pela presença do Senhor aqui, agradecer por esse tempo tão especial, Pai, onde nós podemos nos reunir como igreja, Deus, para poder celebrar o Teu nome. Nesse momento, Senhor, eu quero orar, ó Deus, pela palavra. Deus, eu quero orar pela minha vida. Deus, em nome de Jesus, que eu seja um canal, que eu seja um instrumento do Senhor, ó Pai, aqui, Pai, para transmitir a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa me capacitar. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça o meu coração, a minha mente, para que eu esteja alinhado com o que o Senhor quer trazer para cada um dos meus irmãos. Não é o que eu quero falar, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite seja uma noite de transformação, e que essa palavra possa penetrar no mais profundo do coração de cada um aqui, e provocar uma mudança radical na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Benjamin aqui já começou trazendo uma palavra de encorajamento. Você sabe o que é encorajamento? É encorajar. O que é você encorajar? É você fortalecer alguém, ok? Dando apoio e inspiração, para que essa pessoa sinta confiança e coragem para enfrentar os desafios, para tomar decisões, e principalmente a continuar em um caminho difícil. Deus tem falado conosco sobre uma nova série que nós estamos aqui na comunidade, guiados pela verdade. Deus, Ele fala, e as palavras de Deus, elas são eternas e elas permanecem. E tem muitas pessoas andando sobre mentiras, sobre algo que Deus não falou, e tem vivido uma vida medíocre. E a palavra medíocre aqui não é pejorativa, é uma vida mediana, onde você não vai desfrutar da presença de Deus. Você vai viver uma vida sem propósito, sem sentido. Mas quando nós somos guiados pela verdade da palavra de Deus, nós somos impulsionados a desfrutar aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Amém? Então essa série, ela vai nos confrontar e vai nos levar à verdade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, sobre a nossa trajetória. O Senhor já trouxe palavras muito pontuais, não é verdade? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas por exemplo, Deus falou conosco sobre ansiedade e sobre a paz de Deus. Deus falou conosco sobre solidão e sobre andar, sobre a verdade de que Jesus está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos, eu não estou só. Vocês se lembram disso? E Deus vem estabelecendo verdade sobre a nossa vida. Porque muitas pessoas estão solitárias, por quê? Porque estão vivendo uma mentira, estão acreditando que elas precisam viver sozinhas, e essa não é a verdade de Deus, percebe? Então, isso vem realmente confrontar o nosso coração. Então, o Senhor nos direcionou a trazer essas palavras de encorajamento, para que você seja fortalecido, e para que você sinta-se forte, confiante, para que você possa enfrentar os desafios, para que você possa tomar decisões, e para que você possa seguir um caminho, mesmo que ele seja difícil. Amém? Que você possa perseverar na palavra que Deus libera. Então, quais são as palavras de Jesus para a igreja hoje? Quais são as palavras que Deus está falando para nós hoje como igreja? É isso que eu quero que você possa encher o seu coração nessa noite. O tema é: o grande monte se tornou campina. Esse é o tema. E você vai ver que essa é uma palavra do próprio Deus. O grande monte se tornou campina. Fale comigo. O grande monte se tornou campina. E você vai perceber que essa verdade, ela vai mudar sim a jornada da sua vida. Ela vai mudar a maneira com que você enfrenta os obstáculos e os desafios da vida. Porque você agora não está mais sobre uma perspectiva errada, mas você está se alinhando com o que o próprio Deus está falando. E isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Nós vamos perceber que Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus encorajador. Deus, Ele como Pai, Ele encoraja os seus filhos, não é verdade? E aqui eu estou dizendo, irmãos, que Ele encoraja os seus filhos para fazer a sua vontade. O Benjamin
falou um pouco disso aqui. Nós temos dificuldade quando aquilo que nós queremos não é satisfeito, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus quer, e aquilo vai trazer morte em vez de trazer vida. E Deus muitas vezes precisa fechar uma porta, precisa nos movimentar em alguma situação da nossa vida, porque isso é a misericórdia dele sobre nós, porque ele sabe de todas as coisas, amém? Então o encorajamento de um pai para um filho é por quê? Porque ele quer o melhor para o filho. Então ele vai liberar palavras de encorajamento para os seus filhos. Pais aqui têm liberado palavras de encorajamento para os seus filhos? Nós temos falado muito sobre isso, irmãos. Nós temos pregado muito sobre isso, como isso faz diferença na vida de uma criança, quando o pai libera uma palavra de encorajamento para ela, amém? Isso muda a história das pessoas, e Deus, como o nosso pai, porque Ele se apresenta como pai, Ele é encorajador, e Ele vai nos encorajar, mesmo que seja difícil, a nós podermos prosseguir, e a cumprir aquilo, e a tarefa ao qual Ele nos designou, amém? Então isso é fundamental nós entendermos, irmãos, é fundamental nós nos alinharmos nisso, porque não tem a ver com a minha palavra, ou com aquilo que eu estou expondo para vocês, pensando ser o melhor. Não é uma palavra motivacional, não é uma palavra de autoajuda, não, irmãos, é a palavra de Deus, uma palavra eterna, que nunca vai passar, que vai permanecer pela eternidade, amém? E uma palavra confiável. Nós trabalhamos um pouco sobre o zelo de Deus em cumprir a sua palavra, o zelo de Deus em cumprir aquilo que Ele diz. Então nosso Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. Vocês conseguem perceber, irmãos? Então nós vamos trabalhar em cima de um texto específico hoje, de Zacarias capítulo 4, versículo 7. Se você puder colocar na ARA, por favor. A gente vai ler na ARA para ter um entendimento melhor aqui, desse texto. Vamos ler junto aqui? Pode ser na área aí, você consegue? Isso. Ok. Diz assim, olha: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Amém? Vou ler de novo. 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Irmãos, preste atenção nesse texto. Deus está falando. Isso é uma profecia que Zacarias está dando para Zorobabel. Eu vou explicar um pouquinho para que você fique contextualizado sobre esse texto sagrado. Eu não vou conseguir entrar em detalhes, eu não quero entrar em detalhes. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem pessoas que não conhecem essa história. Eu quero te encorajar sim a ler a Bíblia, e principalmente para que você entenda essa história magnífica, que você possa ler os livros de Esdras, de Neemias, de Ageu e de Zacarias. Você vai ter um entendimento mais completo, mais claro, sobre esse versículo que a gente está lendo aqui, sobre essa verdade de Deus sobre a nossa vida. O nosso Deus, irmãos, então é poderoso para fazer o quê? Para transformar um grande monte em uma campina. Para quem não sabe o que é campina, a Nuxa, acho que não sabe o que é campina, é uma planície. Ok? Planície, você sabe? Um lugar nivelado, plano, aplainado, um monte e uma campina. Estou explicando para ela porque fica fácil, porque se alguém não entender também. Vamos lá. Eu quero que você entenda esse contexto que é muito importante. Após a morte do rei Salomão, o filho de Davi, lá quase 1000 anos antes da primeira vinda de Cristo, nós vemos que o reino de Israel, ele foi dividido em dois. Então, surgiu o reino do norte, que era composto de 10 das 12 tribos. E esse reino era denominado e conhecido como Israel. E o reino do sul, que eram as duas últimas tribos,
Israel era um povo que era dividido em tribos, uma nação em tribos, os 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos de Jacó viviam como um só povo, um só reino, até que eles pecaram e eles foram divididos em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte então ficou com as 10 tribos, e o reino do sul, que passou a ser conhecido como Judá, esse reino foram as 2 últimas tribos, Judá e a tribo de Benjamim. Então a capital do reino do norte se chamava Samaria, e a capital do reino do sul, Jerusalém. Só para que você possa se situar. Está bem entendido? Dentro desse contexto? Vamos lá. Então o reino do norte, já em 722 a.C., ele foi conquistado pelos assírios. Os assírios conquistaram o reino e as tribos foram dispersas. As 10 tribos que faziam parte do reino do norte foram dispersas com a conquista dos assírios. O reino de Judá, ele resistiu um pouco mais, por um pouco de tempo maior do que o reino do norte. Mas eles acabaram por ser conquistados também pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele destrói Jerusalém. E ele, incluindo o templo que foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi. E Nabucodonosor leva muitos dos judeus cativos para a Babilônia. Este é o período que a Bíblia fala, o período do exílio do povo de Israel, do povo judeu. E a palavra fala que eles foram exilados por 70 anos, de acordo com a profecia de Jeremias, capítulo 25, no verso 11 e verso 12. Então, irmãos, nesse tempo o rei Nabucodonosor, ele vai saquear, inclusive os utensílios sagrados do templo. Ele vai destruir o templo. Jerusalém é devastada, o muro de Jerusalém é derrubado e as portas destruídas pelo fogo. Você vai ver isso em Neemias capítulo 1, depois você pode ver. Então é um cenário de quê? Completa desolação, ok? Então, após o cativeiro de 70 anos, a palavra fala que, por um decreto do rei Ciro, já é o rei da Pérsia, porque o império medo-persa conquista a Babilônia, e aí já é um governante persa, não é? Vocês já ouviram falar da Pérsia, não é? O atual Irã. Então nós vemos Ciro, Deus já tinha falado sobre isso, ele libera um decreto. Você vai ver esse decreto em Esdras, capítulo 1, por isso que eu estou te falando para ler Esdras, para ler Neemias, para ler os profetas Ageu e Zacarias, que são contemporâneos dessa época, e eles estão profetizando pós-exílio, quando o povo, então, por Ciro, é autorizado a regressar para Jerusalém e começar a reconstruir o templo, que foi destruído 70 anos atrás pelo imperador, pelo rei Nabucodonosor. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Amém? Isso é importante para que você entenda esse contexto. Então eles começam, os judeus da tribo de Judá e Benjamim, eles começam a regressar para Jerusalém. Mas quando eles chegam, eles veem o quê? O cenário pavoroso. Que cenário? O templo destruído, os muros derrubados e as portas o quê? Queimadas. Então quando eles olham, você consegue perceber comigo quão desafiador, irmãos, e chocante isso foi para eles. Aqueles que regressaram da Babilônia para Jerusalém novamente, eles chegam e veem essa completa desolação em Jerusalém. Então, para que você se contextualize no texto de Zacarias capítulo 4, que nós lemos aqui no versículo 7, nós estamos exatamente nesse momento, aonde vai acontecer a reconstrução do templo de Deus, ok? Então, esses são
os contemporâneos dessa época, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, e nós tínhamos uma figura que era o governante, que era o governador de Judá, não é, que foi designado para isso, chamado Zorobabel. O texto fala sobre ele. E Josué, que era o sumo sacerdote. Então, muito bem, Zacarias ele vai profetizar, então, após o retorno do povo de Israel para Jerusalém, depois desse exílio terrível. E o cenário é um cenário, concordam comigo, de muita humilhação e de muitas dificuldades. Vocês conseguem desenhar isso na mente de vocês? Não é? Você é conquistado por um grande imperador, ele destrói completamente a sua nação, ele devasta tudo por completo, não é? Humilha completamente. Então, quando você volta, você vê o quê? Uma destruição total. Então, é esse cenário de que o profeta Zacarias está falando, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e pensamos que essas palavras elas são apenas quando as coisas estão bem, quando tudo está acontecendo bem. Não, irmãos. A palavra de encorajamento é uma palavra de ânimo para que nós possamos ser fortalecidos a continuar em meio às dificuldades. Isso faz a diferença. É aí que Deus é o nosso Deus extraordinário, porque Ele vai encorajar. Então ali nós vemos um cenário que de completo desânimo, concordam? Para aqueles que regressaram, para os judeus que regressaram. Então nós vemos o quê? Pessoas sem força, sem esperança, sem nada. Então a tarefa de reconstrução daquele templo era uma tarefa extremamente árdua. Concorda comigo ou não? Era uma tarefa cheia de obstáculos. Obstáculos físicos e também obstáculos espirituais. Vocês conseguem acompanhar comigo isso? Então, quando a gente volta para o texto de Zacarias capítulo 4, Deus ele dá ao profeta Zacarias uma visão, irmãos. E nessa visão específica, Deus vai transformar e vai falar com ele uma montanha em uma campina. Isso é incrível. Por quê? Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa grande palavra de Deus que Ele libera naqueles dias, irmãos, que é uma palavra para nós hoje, para a igreja dos dias atuais. Essa palavra de encorajamento é uma palavra para os nossos dias. Ela é tão atual quanto foi para Zacarias, Zorobabel, naqueles dias pós-exílio babilônico. Amém? Ou você não crê nisso? Amém? Amém, irmãos? Almoçar hoje, tomar café da tarde. Todo mundo forte aí? Então vamos lá, essa palavra é para os nossos dias. Opa, não, vou de novo. Essa palavra é para os nossos dias. Ah, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Glória a Deus, vamos seguir. E então nós podemos nos apropriar dessa verdade para a nossa jornada. Então, quando nós olhamos o profeta Zacarias encorajando Zorobabel, naquele momento tão difícil, a enfrentar aquela provação tão difícil. Pense em você que está enfrentando uma grande provação na sua vida. Preste atenção, como Deus nivelou aquele monte e fez daquele monte uma campina, Ele vai transformar essa montanha e esse grande monte que estão diante de você em uma campina frutífera. Essa é uma palavra de encorajamento. Amém? Você que diz amém, você concordou. Aleluia. Então a visão de Zacarias foi para fortalecer o coração de Zorobabel, o governador de Israel daquele tempo. Quando eles se tornaram, Zorobabel tinha um enorme monte à sua frente. Qual que era o monte que Zorobabel tinha? Qual era esse monte? Qual era esse grande monte que Deus fala? Não é? Era o quê? Um grande projeto de reconstrução, não é verdade? Ele tinha que reconstruir o templo multibilionário de Salomão. Nas mesmas medidas, no mesmo padrão estabelecido por Deus. Era para Zorobabel, irmãos, e para aqueles
remanescente de Israel que estava ali, uma montanha, um obstáculo o quê? Intransponível, concordam comigo? Diante da realidade daqueles dias, nós temos que nos transportar para dentro dessa história, para nós entendermos, irmãos, e fazermos uma analogia com a nossa própria vida. É o que Deus está falando, e Deus gosta desses obstáculos, e nós vamos ver que Deus inclusive zomba desse monte. Ele foi chamado por Deus, quem? Zorobabel, para quê? Para mobilizar aqueles trabalhadores remanescentes que retornaram para quê? Para reconstruírem o templo. Então, com certeza era para Zorobabel uma tarefa impossível, diante da realidade dele. O projeto de construção, né, daquele templo, surgiu para Zorobabel como um grande monte, intransponível. Para a reconstrução daquele templo, vocês concordam comigo que ia requerer o quê? Uma grande quantidade de mão de obra especializada. Eram peças, eram medidas, era um trabalho que exigia mão de obra especializada. Muito trabalho, muitas pessoas, muitos materiais, muitos o quê? Recursos, ativos financeiros. Recursos que Zorobabel não tinha. Então Deus levanta o seu profeta, Deus levanta Zacarias, para encorajar Zorobabel. Deus levanta Zacarias nesse tempo, para encorajar a sua igreja, irmãos. Diante dos grandes obstáculos e dos grandes desafios que nós temos pela frente. E ele encoraja Zorobabel, e encoraja todo aquele povo, para eles se consagrarem a este projeto de construção. E Deus ele vai dar a Zacarias visões específicas que foram designadas para quê? Para revigorar a coragem e a determinação daqueles construtores. Não é isso? A palavra de Deus, ela faz isso conosco, e nós vamos entender, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vocês percebem que o monte é um alguém? Por quê? Porque essa palavra grande monte que o próprio Deus está usando é uma metáfora para um obstáculo que realmente nos preocupa, a ponto de parecer algo inconquistável, irmãos, invencível. Vocês concordam? O que Deus faz? Ele pergunta para o monte: quem é você? Deus pergunta para o monte: quem és tu? Quem é você? Ele não perguntou o que ele era, ele perguntou: quem é você? Não foi? Porque o monte era mais do que uma coisa, o monte era um alguém. Grandes montes têm nome, não é verdade? Qual que é o maior monte que existe aí na terra hoje? O Monte Everest, não é? A quase 9.000 metros de altitude. Está alto, hein? Não é? 8.000 e tanto. Quase 9.000 metros. Não é? Você tem o Kilimanjaro, já ouviu falar desse monte aí? Bem alto também, não é? Está na África, quase 6.000 metros. Então o monte tem o quê? Tem nome. Esses grandes montes têm nome. Então quando você encara um grande desafio em sua vida, você poderá colocar um nome nesse monte. Qual é o nome desse monte hoje? Não precisa falar. Falaram aí? Pode falar, não tem problema não. Mas, por exemplo, a ansiedade é um grande monte. A solidão, a depressão, o medo, tanta de fobia e de transtornos que nós temos vivido nos dias de hoje. Enfermidades, ódio, angústia, divórcio. O que é esse monte? Ele tem um nome, ele é um alguém. E Deus está falando isso quando ele pergunta: quem é você? Para o monte. Quando Deus disse: quem és tu, ó grande monte? Ele, com certeza, irmãos, chamou o projeto de reconstrução de Zorobabel de quê? De grande. Mas o fato é que Deus, na verdade, ele está o quê? Ironizando.
Porque aos olhos de Zorobabel, sim, esse era um grande monte, mas aos olhos de Deus, irmãos, esse monte era qualquer coisa exceto grande. Concorda comigo? Então, pela perspectiva de Zorobabel, sim, esse era um monte grande, mas pela perspectiva, pelos olhos de Deus, esse era tudo menos um grande monte. Deus, na verdade, estava zombando do monte. É isso que Deus faz com os inimigos, irmãos. É isso que Deus faz com os obstáculos. É isso que Deus faz com aquilo que se levanta diante de você, impedindo o propósito de Deus na sua vida se cumprir. Ele zomba. É o que ele faz. Ele está zombando desse monte. Ele está desprezando esse monte, ele está desdenhando esse monte, porque ele disse: olha, esse monte ousou se levantar e a resistir ao meu desejo. Quem é esse monte? Diante do meu infinito poder. Deus olha para as nossas batalhas, irmãos, diárias da nossa vida, da mesma forma, do mesmo jeito. Deus olha para os obstáculos que estão à sua frente do mesmo jeito. E Ele vai ponderar dessa maneira: olha, você obstáculo, você monte, você acha que é algo? Quem você pensa que é para me desafiar? Você poderá resistir ao meu imenso poder? Deus, Ele despreza a impossibilidade, irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele supera os obstáculos, Ele realiza coisas inalcançáveis, Ele providencia tudo o que é necessário para que possamos nos posicionar dentro da sua vontade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está além das nossas expectativas, Ele está além das nossas limitações, muito além. Então, primeiramente, Deus despreza o monte. E depois Ele o quê? Troveja. E que palavras Ele troveja, irmãos? Diante de Zorobabel, o grande monte, você será uma campina. Aleluia. 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 Fale o seu nome diante de você. Deus fala: esse grande monte se tornará uma campina frutífera. Essa é a palavra de Deus para os seus filhos. Essa é a palavra de Deus para nos impulsionar e nos movimentar à frente, irmãos. O fato é que se nós estamos com medo, se nós estamos nos sentindo fracos, frustrados, desanimados, irmãos, o fato é que nós não estamos ouvindo Deus falar. Concorda comigo? Porque se Ele é um Deus que encoraja os seus filhos, e a palavra dEle nos lança ao seu propósito, nós não estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo tantas outras coisas que estão sendo faladas, tantas outras pessoas que estão sendo faladas. Hoje nós estamos no tempo que todo mundo está falando o que quer. Você abre a internet, as pessoas falam o que quer. E tem muita gente ouvindo tanta coisa que não vem de Deus, e direcionando a sua vida e o propósito de Deus, ouvindo mentiras. Mas quando você ouve Deus falar, e tem uma frase que marca muito o meu coração, que é: o milagre, irmãos, não é Deus falar, o milagre é eu ouvir. Guarda isso. O milagre não é Deus falar, porque Ele está falando. Como um pai amoroso, Ele está falando, mas nós não estamos ouvindo. Porque muitas vezes, e eu falo por mim, as nossas atitudes não correspondem ao que Deus está falando. Então Zorobabel, como governador de Judá, diante daquele grande obstáculo e desafio que ele tinha pela frente, Deus fala e encoraja Zacarias: vai lá, Zacarias, e dá essa palavra, para que ele possa se fortalecer, e para que ele possa cumprir a tarefa que eu designei para ele. Então você concorda comigo que as palavras de Deus, elas produzem força em nós, elas produzem vigor à nossa alma, as nossas emoções. A alma é a sede das emoções. Pessoas que estão com as suas emoções doentes hoje nós estamos no tempo de pessoas que estão doentes emocionalmente. Nunca se houve tanta doença como nos dias de hoje, crianças inclusive. Os tempos que nós estamos vivendo,
E essa palavra, a palavra que vem de Deus, ela é uma palavra que vai revigorar a nossa alma. Uma palavra que vai nos fortalecer, irmãos, diante de tamanhos desafios que nós temos hoje pela frente. Que você tem como família, que nós temos como igreja, tantas famílias lindas aqui reunidas. Aleluia. E Deus vai nos possibilitar cumprir essa grande tarefa. Amém? Então, nos versículos que nós lemos, irmãos, essa visão como um todo, ela é interpretada como uma palavra de encorajamento de Deus para Zorobabel e para o povo de Israel remanescente. Deus está dizendo: olha, apesar das dificuldades aparentes, Ele está no controle, e Ele capacitará o seu povo a completar a obra que Ele nos deu. É isso que Ele está dizendo, irmãos. Ele está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle, e Ele vai nos capacitar como seu povo. Nós temos uma mensagem central no capítulo 4, que está falando que não é, o verso 6, um verso antes do que nós lemos, que diz que não é pela força, não é nem pelo poder humano, mas é pelo Espírito de Deus, que as obras serão realizadas. Muitas vezes as pessoas pensam que esse texto é um texto que nos acomoda. Então, muito bem, não, esse é um texto pelo contrário, é um texto que nos tira da inércia, é um texto que nos movimenta, mas nos movimenta com força, com um grande impulso, para que nós possamos seguir em frente. Então, eu sei de uma coisa, existe um grande trabalho pela frente, não existe? O evangelho do reino precisa ser pregado a todas as etnias da terra, até que venha o fim, até que Jesus possa retornar à terra para governar, até que a terra tenha um governo justo, até que a terra tenha um governante justo sentado no trono. Existe um grande trabalho a ser feito. Mãos à obra, anime-se, sua força está em Deus. É o que esse versículo está dizendo. Porque muitas pessoas usam esse versículo para ficar parada e dizer: Deus tem que fazer tudo. Não é? Deus, Ele te chama para fazer junto com Ele. Tem muito trabalho para fazer. Não é para Deus, mas é junto com Deus, é correspondendo com Ele, porque a missão é dele. A gente tem falado muito sobre isso também com vocês. Não é a ideia de trabalhar para Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus que não conhece a Deus. Muitas pessoas trabalhando para Deus como um patrão, que você não sabe quem é, não conhece a sua casa nem a sua família, não sabe nem muito bem o que ele gosta de comer. Nós às vezes dizemos que conhecemos as pessoas, mas não sabemos nem qual é o prato preferido dela. Uma coisa tão simples assim, não é verdade? Então a gente vai crescer que conhecimento tem muito mais, porque é experimentar, é vida na vida, é convivência, é estar junto. Então, tanto para Zorobabel, quanto para os nossos dias, irmãos, essa palavra de Zacarias, ela é uma palavra que é uma fonte de esperança e de motivação, irmãos, porque mostra fé e mostra dependência de Deus. Os obstáculos aparentes e intransponíveis, eles serão superados pela palavra que Deus libera. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse monte simboliza então esses obstáculos, ok? Está claro para vocês isso? Esses obstáculos insuperáveis, esses grandes desafios que nós temos na nossa vida. Esse grande monte que estava diante de Zorobabel e diante daquele povo. O que Deus está falando é, mesmo que esse obstáculo, por maior que pareça, para Deus ele é insignificante. Para Deus, ele é insignificante. Amém? Deus, ele desafia diretamente as barreiras. Amém? E ele questiona a autoridade e o poder delas. Esse é o nosso Deus. E aí nós temos uma palavra: diante de Zorobabel serás uma campina. Uma campina é o quê? Um terreno plano. É um terreno nivelado.
Então essa transformação desse monte imponente, intransponível, em uma campina, simboliza o quê? A remoção total dos obstáculos. Então Deus, Ele é um removedor de obstáculos. Não é verdade? Então esse obstáculo que se levantou à sua frente, isso não é uma palavra triunfalista, irmãos, é uma palavra bíblica. Sabe por quê? Porque Deus está encorajando os seus filhos a um grande desafio. Porque basta você entender um pouco a tarefa que foi designada a Zorobabel, e você vai perceber que não é aquela vida boa, não é o melhor de Deus para mim hoje. Eu tenho que usufruir e provar do melhor de Deus hoje, não, irmãos. O melhor de Deus é Cristo Jesus, e Ele já morreu no Calvário por mim, e eu sou herdeiro da vida eterna pelo que Ele fez, e eu vivo uma nova vida em Cristo hoje, rejubilante e feliz, mesmo diante dos desafios que eu tenho pela frente. Amém? Então Deus, Ele é um removedor de obstáculos. Então você que serve a Deus, você que é seu filho, você que está procurando fazer a vontade de Deus, Ele vai remover esse obstáculo. Amém? Esse versículo é uma profecia, irmãos. Jesus. Esses montes, esses obstáculos, eles seriam aplainados e removidos. Dificuldades superadas, e o caminho para a reconstrução seria facilitado. E aí, já caminhando para encerrar, ele vai falar o seguinte: olha, porque ele trará a pedra de remate, ou a pedra angular. Isso chama muito a minha atenção, irmãos, porque é uma profecia que aponta para quem? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra de esquina? Jesus, o fundamento da nossa fé. Então ele está dizendo: olha, eu vou remover esse obstáculo, e eu vou te posicionar, porque Ele vai trazer Cristo, o fundamento para a nossa vida, irmãos. Ele é o fundamento da construção. Se você não sabe, né, eu gosto de construção, essa é a minha formação, mas essa pedra angular é a primeira pedra colocada durante a construção, nessas obras antigas. Eu ia trazer um desenho, eu acabei esquecendo, mas depois, se você colocar na internet lá, você vai ver. Ela é uma pedra que ela faz um ângulo reto. Ela é a pedra mais firme, ela é a pedra mais experimentada. Por quê? Porque ela vai suportar o peso da construção inteira. Então essa pedra, ela precisa ser experimentada, não é? E mais do que isso, irmãos, essa pedra, ela vai definir, determinar a posição e a integridade da estrutura toda. Jesus, você consegue ver Cristo aí, irmãos? Efésios capítulo 2, verso 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amém? Então essa pedra era a pedra fundamental que era utilizada. É o que hoje nós usamos, o quê? O que segura uma casa? O alicerce, não é? Que segura todo o peso da estrutura. Então essa pedra de esquina, essa pedra angular, ela suportava tudo. Então ela formava um ângulo reto entre as paredes, e essa pedra era a mais firme e a mais sólida de todas, porque ela tinha que fazer isso. E ela tinha uma função muito importante na construção, ela alinhava toda a construção. Então ela é o elemento essencial, fundamental de uma construção. Amém? Então não há dúvidas que essa pedra, ela aponta para o nosso Cristo. Mateus 16, 18 vai falar sobre isso. Sobre esta pedra, que pedra? Sobre Ele mesmo, a pedra angular, Ele vai edificar a sua igreja. Olha essa profecia, como é que ela nos alcança, como ela é atual para os nossos dias, irmãos. Vocês estão percebendo isso? Quando você olha lá no Salmo 118, 22, está falando, olha, já uma profecia, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular.
Isaías 28:16 diz: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Esse texto é belíssimo, irmãos, não é? E nós vemos o cumprimento em Jesus, Mateus 21:42, Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, o paralelo entre a pedra angular do texto de Zacarias com Jesus, amém? É um poderoso testemunho da continuidade e do cumprimento das promessas de Deus, amém? Que Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. E o texto, e o versículo, pode voltar por favor lá para Zacarias capítulo 4, ele vai terminar com aclamações, graça a ela. Irmãos, isso é uma palavra, irmãos, é uma expressão de louvor e de agradecimento, indicando que a construção do templo seria como uma obra de Deus, realizada pela sua graça e pelo seu poder. Seria uma obra que era graça de Deus. Quando ele fala graça, ele está evidenciando, ele está enfatizando que é uma gratidão, é uma ação divina, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Essa é uma obra de Deus, essa de transpor montes, de nivelar montes, não é uma obra humana, ela é uma obra de Deus, é graça de Deus sobre a nossa vida. Então é motivo de aclamação, é motivo de gratidão ao Senhor, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Então, como Zorobabel, irmãos, eu estou terminando para a gente encerrar. Nós somos chamados a confiar, a não confiar, na verdade, em nossas próprias forças, mas a confiar no poder de Deus, a confiar na palavra que Deus libera. Como está a sua vida hoje? Faça uma reflexão. Vamos olhar para além, irmãos, das aparências, e vamos acreditar que os maiores desafios podem ser vencidos por Deus. Todas as vezes que você enxerga esse desafio grande demais, Deus zomba dele e fala: quem é você para impedir o que eu estou fazendo? Quem é você? Lembre-se disso. Quando você está enfrentando um grande desafio na sua vida, seja qual nome tenha esse monte, declare a palavra de Deus. Como você declarou que você recebe a paz que vem de Deus, e uma paz que excede todo o entendimento, a paz que o próprio Deus tem. Como você declarou que você não está só, mas que Deus está com você, declare que Deus, Ele pode o quê? Nivelar esse grande monte e tornar esse grande monte uma campina frutífera na sua vida. Você já viu que os montes são áridos? Eles normalmente, que você planta, eles não dão quase nada. Mas uma campina, você consegue plantar jardins incríveis. Você consegue, é uma terra fértil. Está próximo dos rios. Deus vai transformar todo esse grande obstáculo, se você crer tão somente no Senhor, e colocar a sua vida, a vida da sua casa, a vida da sua família, todos os desafios que nós temos nesse tempo, nas mãos de Deus, irmãos. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Aquela reconstrução daquele templo, nós sabemos que aquela obra foi completada, não é verdade? A Bíblia nos fala que a obra que Zorobabel e que aqueles irmãos fizeram naquele tempo, ela foi completada.
Nós vemos que quando você lê Neemias, Neemias ele retorna da Pérsia para liderar também o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vemos, irmãos, porque era necessário que se cumprisse a profecia. Havia um grande monte, sabe por quê? Porque era profecia que Jesus deveria também entrar em Jerusalém e acessar esse templo montado em um jumentinho. Essa era uma profecia. Havia um grande impedimento, havia forças demoníacas, havia grande resistência para que essa obra não fosse completada. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. É a mesma coisa que acontece com a igreja hoje, irmãos. E aonde nós estamos colocando os nossos olhos? Nessas circunstâncias e nesses obstáculos, ou na palavra que Deus libera. O Deus que você serve, que você crê que é o seu Pai, e você sabe que Ele é um Pai, Ele está zombando disso, e Ele está te chamando a confiar nele e na graça dEle. E você, como eles, agradeceram e celebraram a conquista, eles celebraram o término daquela grande obra. Você também, se permanecer firme e confiante na palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seja sobre o seu casamento, Deus vai fazer grandes coisas, irmãos. Ele vai transformar. Por isso que eu falei que é transformação. Eu sinto isso, irmãos. É um chamado de trabalho árduo, sim. O chamado do Evangelho é um chamado a negar a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, a morrermos para nós mesmos. Nós já falamos muito sobre isso. É uma entrega radical, a sermos corajosos diante dos obstáculos, porque existem pessoas hoje com muita covardia, porque elas não estão ouvindo Deus falar. O que Deus está falando: seja forte, seja corajoso, seja determinado. Ah, Jesus. Oh, Senhor. Deus nos encoraja, irmãos, para essa grande tarefa que nós temos pela frente. Mãos à obra, animem-se, tenham as suas forças revigoradas no Senhor, amém? O grande monte se tornou uma campina. Lembre-se disso, todas as vezes que você enfrentar grandes desafios em sua vida, e se você não está enfrentando, saiba que você vai enfrentar. Declare o que Deus está declarando, creia no Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Essa é uma palavra que vai nos posicionar a ir além, a viver tempos de escuridão, mas nós a confiarmos que Deus está nos liderando nessa trajetória. Deus está nos fortalecendo. Como eu disse, Ele encoraja os seus filhos a cumprir a sua vontade. Ele não vai encorajar você a seguir a sua própria cabeça, a seguir os seus próprios caminhos, porque Ele sabe que isso é morte. Mas Ele vai te encorajar, mesmo que esse desafio seja intransponível, Ele vai te levar à frente, Ele vai te conduzir, como Ele conduziu Zorobabel e aqueles irmãos a concluírem aquela obra. Leia e depois você deguste o que Deus pode fazer, irmãos. Essa era sim uma realidade impossível para aqueles dias, mas Deus não olha os desafios, porque nada pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir Deus? Ninguém poderá impedir, irmãos. Siga em frente, seja corajoso e seja determinado, e dependa de Deus completamente, e a obra que Ele tem para a sua vida será concluída. A obra que Ele tem para a igreja dele desses dias, porque essa palavra é para a igreja de Cristo desses dias, ela será concluída.
Filipenses 1 diz que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Ele é fiel. E Ele não vai medir esforços para que essa obra seja concluída. Aquele templo foi reconstruído, aqueles muros foram reconstruídos, as portas foram reconstruídas, porque também Deus disse que Ele iria trazer de volta o povo. Sabe o que Ele fez? Ele deu uma profecia para Jeremias. Ele disse para Jeremias assim, antes que Nabucodonosor conquistasse: Jeremias, compre uma propriedade, passe a escritura dela. Não fazia sentido comprar uma propriedade no lugar que seria conquistado. Jeremias já estava há 23 anos profetizando a chegada de Nabucodonosor. E Deus fala com ele: profeta, compre uma terra. Sabe por quê, Jeremias? Porque dessa maneira que você está fazendo, eles farão. Eles voltarão, eles comprarão terra, eles passarão escritura nesse lugar. A minha promessa é que eles retornem, que a minha casa seja reconstruída, que os muros e as portas sejam reconstruídas, e para que o meu nome seja cultuado de novo nesse lugar. É o que Deus faz conosco, irmãos. É o que Deus faz comigo, é o que Deus faz com você, é o que Deus faz com a nossa família. Então se levante, se anime. Você serve a um Deus encorajador, a um Pai que te leva à frente. Ele não vai dizer que é fácil. Não foi fácil para eles, e não será fácil para nós, mas Ele te dá uma garantia: você vai chegar lá, você vai cumprir aquilo que Deus tem para cada um de você. Você vai chegar lá com seus filhos, você vai chegar com a sua casa, você vai chegar com a sua família. Nós vamos chegar porque nós servimos a um Deus fiel. Amém?